pular corda, amarelinha ou cantarolar músicas parecem ser brincadeiras que ficaram no passado. Hoje, a diversão de muitas crianças é com a tecnologia. De acordo com uma pesquisa realizada no ano passado pela TIC Kids Online, 47% dos brasileiros com idades entre 9 e 16 anos entram na internet todos os dias. Além desse, outros fatores também indicam que cada vez mais as crianças deixam a infância de lado para descobrir precocemente o mundo dos adultos. E é para conversarmos sobre esse assunto que recebemos aqui no estúdio Marta Gomes, que é coordenadora do curso de Pedagogia da Unicinos. Olá, seja bem-vinda. Olá, boa professora. tarde. Tudo bem? Tudo bem. Professora, para a gente começar essa conversa, a gente pode pegar aí diversos exemplos, né, das meninas, principalmente, que já têm horário no salão desde cedo para fazer cabelo, para fazer unha, querem colocar o sapato de salto alto da mãe. A gente pode denominar que a fase da infância ela está um pouco mais curta e a da adolescência está sendo aí um pouquinho mais esticada? É meio complicado a gente dizer que sim ou que não, porque isso depende muito de como a família conduz esse processo, né? Então, não dá para dizer que existe uma linearidade. Mas isso está muito colocado também em função de que valores a família tem, né? Claro, a gente percebe que existe, sim, uma precocidade. Em muitos casos, as meninas estão sendo chamadas a atenção para coisas que antigamente não acontecia, né? Mas por que isso está acontecendo? Que valor isso tem dentro dessas famílias? Então, a mudança ocorre muito, não dá para dizer que a mudança é só na infância, digamos assim, nesse tempo, ou na adolescência. A infância é na sociedade como um todo, em como as famílias estão deixando que isso aconteça, né? Mas é ruim que é mais etapa, né? Os pais têm que ficar um pouco atentos quanto a isso, né? Porque tem muito pai e muita mãe que acha bonitinho, até acha legal. Sim. Enfim, que até investem nessa onda aí de deixar o filho mesmo se sentir um pouco mais adulto. Em relação à queima de etapas, assim, a gente sempre precisa pensar o que eles estão deixando de fazer para ocupar o tempo com isso, né? E, claro, tem coisas muito importantes que aconteciam, a própria maneira como as crianças lidavam com o tempo, e aí eu acho que a gente tem que pensar um pouco maior, assim, não só as crianças, como nós estamos trabalhando com o nosso tempo na nossa vida, né? Elas estão no mesmo mundo que nós estamos, então não tem como pensar que as crianças vão viver de um jeito e nós de um outro diferente. Então, elas se espelham muito no que elas estão vendo. Então, a queima de etapas, sim, ela pode trazer prejuízos importantes, porque elas deixam de ter experiências que são experiências que vão organizando a vida delas, organizando os níveis de abstração, organizando uma série de questões importantes para a maturidade mais adiante, né? Isso pode acabar refletindo no futuro, né? Quer dizer, ficar um adulto infantilizado é uma das consequências que poderia vir para o futuro, a senhora acredita? Não sei se infantilizado, mas talvez um adulto menos criativo, porque eu acho que os processos que eles estão deixando de passar são processos importantes na criatividade, né? São crianças que têm as coisas muito prontas, que estão muito preocupados com o produto e não com o processo, mas eu volto a dizer, são crianças que estão vivendo desta forma porque o mundo adulto está se colocando dessa forma. E o mundo está diferente também, né? Quer dizer, esse acesso que a gente tem às tecnologias, por exemplo, né, Rodrigo? Sim, a internet, por exemplo, o Facebook, ele tem ali uma regra que apenas pessoas de 13 anos ou mais podem participar. Mas é muito normal ver crianças, por exemplo, já tendo o seu próprio Facebook, até com e-mails dos pais também. Uhum. Isso é bom, professora, ou é ruim esse acesso à criança à internet e, no caso, a rede social, o Facebook? Eu penso que se tem uma orientação, ela não é à toa, né? Se tem uma orientação para as crianças não entrarem tão precocemente na internet, para as crianças não verem alguns programas tão precocemente na televisão, não é à toa, né? E, bom, se os pais decidem, se a família decide dar essa abertura para a criança, eu imagino que isso não pode acontecer com a criança num isolamento com o computador ou com a televisão, seja a mídia que for, né? Porque sempre vão ter conteúdos ali que talvez a criança não consiga processar da melhor maneira, e a presença de um adulto é justamente para fazer essa mediação, né? Então, o que não pode acontecer é tanto o Facebook quanto a televisão estarem ali como babás, como a gente diz, né? Eletrônicas, porque não tem ninguém para ficar com elas. Elas precisam de um acompanhamento para ver novela, para ver Big Brother, para estar no Facebook. Então, são
programações e são entretenimentos que não são adequados para essa faixa etária, né? E a gente pode também falar a respeito da questão da utilização do celular também, que hoje em dia a gente consegue acessar muita coisa pelo celular. Quer dizer, no computador talvez o pai ele até consiga, enfim, escolher o que o filho vai acessar, mas e pelo celular, né, professora? Nessa mesma pesquisa que a gente comentou no início da entrevista, tem um dado de que as crianças, que 59% das crianças de 5 a 9 anos já utilizaram o celular e 24% delas já têm um aparelho próprio aos 9 anos. Então, assim, também tem essa necessidade, quer dizer, de uma criança tão pequena já ter um aparelho celular com ela? Isso é tão recente, né? Eu fico pensando assim, meus filhos que já são adolescentes, hoje eles tiveram celular muito mais tarde que isso. Não sei se hoje eu conseguiria retardar tanto, né, o celular. Eu acho que é um caminho meio sem volta. Também a gente tem que ter cuidado para não ficar julgando, assim, antes era bom, agora é ruim. A gente tem que aprender a viver o que está acontecendo agora da melhor maneira possível. Esses filhos precisam estar bem orientados, né? Para que serve um celular? E também eles têm muitas atividades longe da família, né? E é uma maneira da gente estar próximo. Como é que tu tá? O que está acontecendo aí? Né? Agora já está indo para o inglês? Que horas tu vai chegar em casa? Então, é uma forma da família estar presente, né? Então, vamos ter que aprender a lidar com isso, sempre com muita orientação. Com essas atividades, inclusive, né? Até a criança, por exemplo, tem às vezes aula de inglês, depois tem judô, tem natação, mas tem que ter o tempo também de brincar, né? Sim. Isso é importante que o pai também tenha isso em mente, né? Todos os dias a criança tem que ter um tempo para brincar, professora? Muito tempo para brincar. Essa necessidade que a gente vê assim de colocar os filhos em várias atividades, às vezes é muito mais nossa do que propriamente das crianças. Ou às vezes a atividade também vem para suprir uma vontade do pai e da mãe. Eu sempre sonhei em fazer balé, vou colocar minha filha no balé. Sim. Né? Então, quer dizer, às vezes a criança até nem gosta dessa atividade e o pai ou a mãe tem que insistir, porque às vezes tem essa dificuldade do início, de adaptação, ou se a criança realmente já apresenta desde o início que não gosta, já tem que desistir. Eu acho que a criança tem que escolher o que vai fazer. É um tempo de experiência, mas ele tem que escolher o que vai fazer. Existe às vezes muito rigor, assim, começa o balé e não quer continuar o balé, começa o violão e não quer continuar o violão. É um tempo de experimentar, né? A infância é um tempo de experimentar. Mais adiante, a família, então, vai vendo que a criança vai indo mais para um lado, menos para o outro, e aí vai fazendo as adequações necessárias, né? E algo que se vê muito hoje em dia também é que os pais, eles costumam já não dizer tanto não para as crianças, né? Como impor limites hoje em dia e não ser, digamos, o vilão da história também, né? Que muitos pais tentam não ser os vilões, né? Até porque passam, às vezes, muito tempo longe dos filhos e também no momento que estão juntos não querem dizer não. As crianças, muitas têm esse monte de atividades justamente porque a família já não consegue estar tanto tempo presente, né? E essa dificuldade de dizer não, acho que tem vários fatores, né? É muito complexo analisar isso, mas um deles é essa necessidade de estar muito tempo longe, né? Então, quando eu estou perto, vou ficar dizendo não, às vezes fica complicado isso. E a outra coisa, eu acho que a gente está com muita dificuldade de ser adulto. O nosso mundo tá dificultando muito esse posicionamento adulto, assim. É uma coisa meio adolescente mesmo, como a gente estava falando no início, assim, né? É uma forma de estar no mundo hoje muito predominante, né? Em várias situações. Mas essa questão do equilíbrio que a gente vê, né? Acho que em todas as fases aqui que a gente passou dessa conversa, o equilíbrio acho que é o ponto principal, né, professora? Até o meio do caminho. O meio do caminho, até para essa criança no futuro não ser um adulto daqui a pouco frustrado, ou que não consegue lidar com as perdas, né? Acho que isso é fundamental. Bom, professora, muito obrigada pela tua presença e pelas informações. Obrigada. Até a próxima. Valeu. A seguir, você confere um bate-papo sobre o TEDx Unicinos Change, que acontece na próxima quarta-feira no campus de Porto Alegre da Universidade. Além de apresentar um streaming do TEDx Change que vai acontecer nos Estados Unidos, o evento conta com 2 palestras locais. Os detalhes logo mais, nós já voltamos.